Pessoal, muito bom dia. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje, finalmente, nosso primeiro webinar. Eu já vou falar para vocês, pessoal, vocês não reparem se eu ficar meio vesgo aqui, é porque a gente está aqui no Insta e aqui no Face também, que depois a gente vai disponibilizar no YouTube, né, Rafa? Exato. E aí, galera, antes de mais nada, vou me apresentar aqui para quem não me conhece, daqui a pouquinho o Rafa também vai se apresentar. Bom, meu nome é Fernando Belletti, eu sou especialista em segurança digital e LGPD para pequenas empresas, sócio fundador, o meu sócio glorioso Júnior Campos, que está aí no backstage, né, Ju? Em algum canto aí. Somos fundadores da Rock IT Labs, que nasceu para blindar sua empresa contra as ameaças digitais que irão roubar, esperamos que não, né, Rafa? Que irão roubar seus dados e os dados dos seus clientes, caso você não tome nenhuma iniciativa. Bom, hoje a gente está aqui com o nosso mestre, Rafael Zolato, que diretor de marketing e vendas da Start, né? Essa empresa de tecnologia focada em segurança da informação aí, nossa principal parceira, e que tem nos ajudado nessa trilha, né, de levar aí segurança para todos os nossos clientes, né? Essa coisa, né, esse assunto tão sério, né? Rafa, eu queria que você se apresentasse, meu querido, por favor, aí rapidinho, que o nosso tempo é curto, mas cada palavra sua aí é cheia de imensa sabedoria, né, cara? Quem dera. Prazer para todo mundo que está nos acompanhando. Sou o Rafael Pizzolato, sou diretor de marketing e vendas da Start, faz mais ou menos aí 9 anos. Não como diretor, mas trabalhando na empresa. A Start é uma fabricante de software na área de cibersegurança e a gente tem apoiado as empresas de tecnologia que prestam serviços para pequenas e médias empresas no Brasil. Então, a gente tem apoiado há mais ou menos também há 12 anos, estamos nesse mercado há 12 anos, são mais aí de 500 empresas apoiadas diariamente, com proteção, mais de 19 mil usuários também protegidos em todo o Brasil e fora também, e também mais de 120 parceiros aí como a Rock IT, que também tem prestado serviços de segurança como especialidade em segurança nas pequenas empresas. Estou aí hoje para poder falar um pouco sobre o mercado de segurança, o que a gente, como fabricante, tem percebido, o que a gente tem entendido, e estou aí à disposição para pegar essa enxurrada de perguntas que vão vir pela frente aí. Sensacional, mestre, sensacional, super bacana. Inclusive, até ia falar, cara, para o pessoal mandar as perguntas, tá? Mandar aqui no Instagram, possivelmente quem estiver vendo no Face também, tá? Lembrando que depois vai estar disponibilizado no YouTube, tá, pessoal? Então, vocês podem mandar as perguntas que a gente manda depois aí as respostas, as dicas todas aí para vocês, tá? Rafa, mais uma vez... Fernando, posso fazer um pedido? Desculpa, claro, posso fazer um pedido para quem está aqui no Instagram? Tem um botãozinho aqui, ó. Você aperta e manda para 5 amigos aí, pô. Vamos levar essa mensagem de segurança aí para mais gente aí. Sensacional, galera. Eu tô vendo aí o Júlio e tal. Galera, por favor, cliquem no botãozinho aí, ó. Quanto mais coração, mais a gente leva, né, a mensagem, a boa nova da segurança da informação aí para frente. Beleza, galera? Valeu pela dica aí, Rafa. Cara, vamos lá então, que a gente tem só uma horinha aqui no Insta, né? Já mandar aí as dicas para a galera. Deixa eu só pegar os nossos recadinhos aqui, né? Maravilha, a gente já falou do YouTube e tudo mais. Bom, vamos começar. Qual que é o tema desse nosso webinar, desse nosso primeiro webinar aqui, para fazer com que você salve, né? Bora salvar 2020, né, galera? Esse ano desafiador, né, que nós temos aí enfrentado. A gente bolou um e-book com 5, na verdade, com várias dicas, né? Mas hoje nós vamos falar só 5 aqui para você economizar mais de 100 mil reais aí na sua empresa, né? Seja lá de qualquer gênero aí, com certeza você consegue economizar bastante com tecnologia, né? E aí, Rafa, a gente vai falar, né? Acho que a primeira dica aí que a gente pode falar, cara, é sobre a VPN, né, cara? Que é uma das soluções, inclusive, que a Start nos oferece. Vou até falar um case bem rapidinho, que até a gente começou a falar bastante nas redes aí, de um cliente que economizou 92 mil reais, né, cara, assim, em muito pouco tempo. Por quê? Na pandemia, né, depois eu vou falar para você explicar bem rapidinho, cara, o que é VPN, tá? Mas na pandemia, o Augusto, né, nosso cliente, precisou colocar 40 funcionários em casa, né?
E ele fechou a empresa, cara. A empresa ficou com pouquíssimas pessoas ali, possivelmente só ele, e aí colocou todo mundo em casa. E a gente criou, né, a gente levou essa VPN, essa conexão segura, né, para casa dos colaboradores, dos funcionários dele. E depois de um tempo, né, agora mais recentemente, ele fez uma enquete lá dentro da empresa perguntando para o pessoal quem que queria, né, voltar para o escritório. E dos 40 funcionários, só 8 quiseram. Né, cara, 32 ficaram em casa. E ele tinha um custo, né, mensal com a casa, ele alugava uma casa para 40 funcionários, né, de 10 mil reais, de quase 10 mil reais. E aí, agora, com essa, né, com essa redução de funcionários, hoje ele está alugando uma sala comercial no centro da cidade, paga 2 mil de aluguel. Então você vê, de 10 mil foi para 2. Né, teve aí uma economia de 8 mil reais mensais. Isso com uma solução muito prática e muito barata, né, Rafa, que é a VPN. Exato. Né, cara? Eu queria que você falasse um pouquinho, cara, sobre o que é a VPN e como a VPN hoje, cara, especialmente nessa questão de pandemia, nesse nosso cenário complexo, cara, das pessoas remotas em casa, como que a VPN ela pode ser essa grande aliada, cara? Bom, a primeira coisa é a gente falar de dados, né? Quando as empresas elas saem, pensa uma empresa pequena que tem uma infraestrutura local e nesse momento da pandemia o maior problema que aconteceu foi que do dia para a noite ou da noite para o dia, não sei qual que é o melhor, onde que você está e qual fuso horário, então depende, né? Mas do dia para a noite as empresas tiveram que fazer uma migração do modelo local para o modelo remoto. Isso é uma mudança de cultura, né, que há muitos anos vem sendo falado. E aí, com um simples estalar de dedos, as coisas tiveram que acontecer. Só que o que acontece? A maior parte dos dados dessas empresas, elas estão local. E aí, o que se faz normalmente para garantir a segurança desses dados, né? Existem empresas que elas vão lá e simplesmente colocam o colaborador para acessar o próprio servidor direto, né, o servidor de arquivos para ter esse acesso direto, só que isso é extremamente inseguro, que é o que a gente chama de porta, a famosa porta TS, 3389, 3390, Exato. Só que isso é extremamente inseguro. E aí o que a VPN faz? A VPN cria basicamente um túnel seguro do colaborador até a infraestrutura local, para que esse colaborador consiga, através desse túnel, acessar aquele dado, aquela informação de maneira muito mais segura. Isso previne a empresa de ter vazamento, previne a empresa de deixar os seus dados abertos ao mundo, porque a gente está falando de um universo digital extremamente complexo, onde com ferramentas super simples, os hackers conseguem identificar essa vulnerabilidade, essa porta aberta, né? Pensa aí, vamos tentar simplificar um pouco para você que é um empreendedor e que possivelmente não entenda esse mundo de porta, né, no conceito digital. É basicamente você sair da sua casa e você deixar uma janela aberta. Você vai facilitar com que o hacker, ele veja aquela vulnerabilidade, uma janela aberta, logo eu posso simplesmente pular o muro, entrar pela janela dentro da casa, roubar, sei lá, as joias preciosas que a sua esposa tem e ir embora rapidamente. Então pensa que a sua joia preciosa são os seus dados, né? E como que você protege? Quais são as camadas de segurança que normalmente uma casa coloca? Normalmente ela coloca uma fechadura, coloca uma janela mais forte, coloca câmera de segurança. Isso no universo digital é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Então o túnel, a VPN, ela faz com que o seu funcionário ele acesse essas informações passando por um túnel, né? Pensa que ele está do outro lado, fora da sua residência e ele precisa acessar o cofre da sua residência. É como se você cavasse um túnel para que não precisasse passar pela porta, pela janela, pela câmera de segurança e que esse túnel ninguém sabe que existe. O hacker também não sabe. Você entra pelo túnel e vai direto para o cofre da casa onde você vai poder ter acesso às joias, às informações. É o mesmo conceito. A VPN torna o acesso torna o acesso das informações muito mais seguro e esse túnel é um túnel que a gente chama de túnel criptografado, que o hacker não consegue muitas vezes ler, ele faz com que aquele acesso do usuário seja muito mais seguro. Então, o VPN hoje em dia para acesso remoto é uma coisa assim
é igual hoje em dia você comprar um carro e não ter seguro, né? Você precisa, sim. no caso do acesso remoto, ter uma VPN, porque é o mínimo, né, que a gente pode dizer aí de uma segurança que para você acessar os seus dados, e são ferramentas super baratas hoje em dia, né? Você consegue com 30, 50, 100 reais por mês já ter recursos aí para proteger as suas informações mais importantes. Exato, cara. E você sabe, Rafa, que, por exemplo, agora aqui eu tô em casa, eu tô remoto, né? Eu tô no escritório aqui de casa, e a gente também, cara, a gente tá aqui numa VPN, uma conexão segura para né, para proteger, cara, nossos dados dos clientes e tal, que é a coisa mais importante que a gente tem, né? E funciona muito bem, né? A gente consegue resolver quase, né, todos os problemas aí. Claro que nem tudo a gente resolve, né, cara? E aí a gente passaria para a nossa dica número 2, né, que é muito negligenciado, né, cara, que é a questão de antivírus e firewall, né? Muitas vezes, cara, né, a gente coloca tudo a perder por conta da gente não ter um antivírus bacana no nosso computador. Que é uma outra solução extremamente barata, né, cara? A gente pode colocar aí antivírus, né? Vou até depois falar aí, galera, não coloquem antivírus gratuito e também não confiem no Windows Defender, né? Nada contra, né, cara? Mas até eu vi um meme outro dia, né? Que era um cachorro, cara. Era um cara e uma moça, e a moça tinha um cachorro nas mãos, né? Aí a moça fala assim: como que é o nome dele e tal? Ele morde? Ele falou: não, é mansinho, o nome dele é Windows Defender, não faz mal para ninguém. Né, cara? Então, assim, é muito que já vem, né, como padrão no Windows, mas é importante demais, cara, que a gente tenha um antivírus de qualidade, né, na nossa máquina. E por quê? Porque, cara, com certeza, se a gente não tiver algo minimamente bacana, que preste, né, cara, a gente vai ter algum problema com os dados dos nossos clientes ou os nossos próprios dados, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Rafa, e também desse aí dica de uns 2, 3 antivírus aí que você acha bacana pra gente pôr. Tá, o primeiro firewall que precisa existir é o firewall humano, né? Hoje, o maior Sim, risco de que fato. as empresas têm no mundo da cibersegurança, a gente que trabalha aí diariamente para mitigar riscos, né, nas empresas e desenvolver soluções que protejam as empresas, o elo mais fraco, querendo ou não, são as pessoas, porque os hackers perceberam que ao longo do tempo, ah, os softwares eles vão evoluir junto com as suas vulnerabilidades. Então, nem sempre o capital humano, vamos dizer assim, as pessoas, elas caminham na mesma evolução que o software. Né? Então, as pessoas elas precisam de educação, elas precisam aprender que segurança é um item essencial e que nesse problema, os hackers perceberam que as pessoas são mais fáceis de você conseguir enganar. E aí que começaram uma enxurrada nos últimos anos, principalmente uma enxurrada de ataques por phishing, né? Que hoje é o principal meio de ataque para o hacker conseguir acessar uma infraestrutura, jogar um ransomware e conseguir pegar os dados mais sensíveis da empresa. O que seria o phishing? É basicamente uma campanha de e-mail altamente persuasiva que os hackers criam, e eles criam igualmente uma campanha, por exemplo, do seu banco. Você tem o Banco Bradesco, por exemplo. Ele consegue criar a mesma identidade desse banco, consegue mostrar para você que aquela informação é do seu banco, ele até consegue saber o seu nome, ele, por exemplo, um outro, além do banco, né, pacote de viagem, você está pesquisando na internet lá, pacotes de viagem para, sei lá, se quer ir para o Nordeste, ele consegue mapear isso através de algumas pesquisas, ele manda e ele dá alguns chutes, né? Ele chuta para uma base de e-mails lá e envia uma campanha de e-mail sobre pacotes de viagem com uma promoção de 80% e ainda você ganha 2 diárias no hotel. E aí você fala assim, nossa, vou clicar aqui para conseguir essa diária, né? Só se for agora, não é? Exatamente. Eu sempre dou o exemplo que alguns anos atrás aconteceu com uma das empresas do grupo aqui da Start, que um dos colaboradores ele recebeu um e-mail de pacote de viagem, e ele saiu clicando, né? Quando a gente foi ver, já estava com um vírus infectado na máquina. Graças a Deus a gente conseguiu
segmentar o vírus, né, e proteger aquele equipamento para não vazar para outras máquinas. Né, mas Sim. é uma coisa tão simples que às vezes a gente nem percebe que está recebendo, aquele e-mail da Receita Federal que você recebe. E aí, por que eu estou falando do phishing especificamente? Porque num mundo gigantesco de ataques hackers, né? É que o antivírus, ele visa exatamente, busca proteger principalmente o elo mais fraco, que são as pessoas. Ele tenta proteger especificamente o equipamento da pessoa, que, por exemplo, phishing, atividades maliciosas que aconteçam tanto via software quanto em e-mails que são estranhos, ele já tenta através de, e aí depende do antivírus, né? Ele já tenta através de uma inteligência artificial, através do seu banco de dados ali, já mapear se aquilo se torna realmente uma vulnerabilidade e se a pessoa, clicando ou não, se ele já consegue pelo menos prevenir, jogando numa quarentena ou fazendo alguma ação específica para proteger aquela pessoa. Então, o antivírus, ele é importante dentro de uma estrutura, porque você, quando vai proteger a sua casa, você protege a sua casa em várias camadas, certo? Você coloca uma câmera de segurança, você faz aquele túnel criptografado, túnel seguro, você coloca portas mais fortes, você coloca fechadura diferente, você faz uma série de camadas de segurança, alarme, por exemplo, um outro. E o antivírus, ele é uma das camadas importantíssimas para você colocar dentro da tua estrutura, dentro ali do seu parque de dispositivos. Então, a minha recomendação como fabricante é que você não saia simplesmente, o Rafael falou que eu preciso colocar um antivírus. Legal, você já entendeu o recado. Mais importante do que isso é não colocar um antivírus gratuito. Por quê? O antivírus gratuito, ele ajuda a proteger? Minimamente, sim, mas ele não vai entregar recursos de atualizações de segurança, ele não vai fazer um mapeamento adequado, nem sempre ele tem todos os recursos que a sua empresa precisa que são necessários ali para manter aquele seu dispositivo com as vacinas adequadas. Então, vamos tentar fazer outra analogia. Nós temos hoje o Covid, né? O antivírus, ele é uma vacina contra o Covid, que vai proteger a sua empresa, vai te proteger de não ter a doença. Então, pensa que uma vulnerabilidade é um problema, é um vírus ali que acomete, né, que acomete a sua máquina, e o antivírus ele tem que ter sempre essas vacinas atualizadas, e aí existem lá os cientistas programadores que ficam desenvolvendo, vendo as vulnerabilidades e desenvolvendo pacotes para ter vacinação na sua máquina. Então, se você não tem um antivírus, você não vai ter essas vacinações sempre. Pensa que se você não tiver, entre aspas, um plano de saúde, você não vai ter a tranquilidade de que a sua empresa vai estar sempre vacinada, que você vai estar sempre tranquilo sendo vacinado. Então, eu gosto de usar analogias para simplificar um pouco o conceito. Antivírus que eu recomendaria, cara, existem vários. Até depois vocês podem pesquisar, existe um site, eu não vou me lembrar o nome do site, mas é só colocar assim, top 10 antivírus. Esse site ele já vai fazer uma série de análises, tanto na questão de precificação, segurança, a robustez do antivírus, inteligência artificial ou não, enfim, recursos. Ele vai fazer um versus o outro e aí você vai conseguir mapear na tua empresa qual que é o melhor e, obviamente, não sair contratando, mas falar com uma empresa como a Rock IT e falar com eles, falar assim, eu preciso de antivírus, o que eu faço? Eles vão te dar o passo a passo. Mas, pensando em os mais comuns que a gente vê hoje em dia nas pequenas empresas, o Isaac até mandou no Instagram aqui, top 10 antivirussoft.com. Já facilitou bastante. Obrigado, Isaac. Valeu, meu querido. Eu recomendaria, assim, os mais utilizados hoje em dia tem sido a Bitdefender, que tem um software bastante atualizado. Hoje é o antivírus mais utilizado no mundo, são mais de 500 milhões de dispositivos. Então, Bitdefender é sensacional.
é um produto bom. Temos a Kaspersky também, que é uma empresa que tem crescido bastante, principalmente no Brasil. Eles estão com uma unidade aqui no Brasil bem forte, de atuação em pequenas empresas principalmente. Recomendo também, mas aí você tem que investigar exatamente com o fabricante, com alguém específico que vai poder te ajudar nesse aspecto, entrar no site deles também para poder ver. E existe uma outra que eu conheço e que sei que a solução deles é boa também, é o pessoal da Panda, o antivírus Panda. Tem o antivírus que ainda é acessível também para o público final, o pessoal da McAfee. Mas são esses, assim, o que você tem que ter em mente, não é a marca, tá? O que você tem que ter em mente eu preciso de alguém que, independente da marca, vai estar olhando para a minha infraestrutura e mitigando os principais riscos que podem se tornar uma ameaça para o meu negócio. Quem que vai fazer isso? É o pessoal da Rocket IT. Independente se ele vai usar Panda ou vai usar Norton, ou se vai usar Norton, não sei nem se existe, acho que é Symantec agora, né? Exato. Se vai usar Panda, se vai usar AVG, se vai usar Bitdefender, eu tenho certeza que eles, sendo uma empresa de serviços e de segurança, eles vão sempre estar buscando as melhores soluções de segurança para o teu negócio. Então, converse com eles aí, porque certamente eles devem ter aí, né, Fernando, o antivírus aí que vai poder ajudar a sua empresa. Mas não deixa de colocar, pelo amor de Deus. Sim, cara, com certeza. E você sabe que muitas vezes, né, cara, até já partindo até para a nossa dica número 3, cara, deixa eu até abrir aqui lá no. Lembrando, pessoal, que a gente está no Face também, tá? Às vezes vocês não me vêm olhando para cá, tô olhando para cá e tudo mais, ou vocês estão no Face, enfim, eu tô ficando vesgo aqui. Tô olhando para baixo. No YouTube eu tô olhando para baixo aqui, ó, no Face, eu acho, né? No Face eu tô olhando para baixo, que eu tô olhando pro Instagram aqui. Legal. Não, mas tá bacana, cara, tá bacana. Tem até aqui, acho que o Michel mandou, sei não se esse site é confiável. Ó. Já investiga. Já investiga aí, cara. Qualquer coisa, depois manda o site aí que a gente dá uma olhadinha para você. Eu perdi aqui, cara, não sei que site que é, mas, galera, inclusive eu queria agradecer muito a presença de todos aí, a gente, galera comentando aí, valeu mesmo, vi aí que o Gustav entrou, um amigão meu aí, que foi um dos primeiros caras que a gente estava conversando sobre VPN, trabalha na Vivo, a Vivo foi super rápida no gatilho em colocar a galera em casa, enfim, você vê que a galera se movimentou mesmo. Mas já partindo para a nossa dica número 3, pessoal, e que tem também tudo a ver com o que o Rafa está falando aí sobre a questão, né, dos patches de segurança, das atualizações, é a questão de software livre, né, cara, do mundo Linux. Aí, Rafa, que a gente poderia falar um pouquinho. E por quê, cara? Porque eu tenho, muitas vezes a gente chega nas empresas, a empresa fala, mas eu não tenho orçamento para isso, eu não tenho. Cara, a gente pode colocar software livre, né, cara? É uma das poucas, até a gente fala isso no e-book, é uma das poucas coisas baratas que funcionam, né? Ou de graça, né, cara? Hoje nós temos aí distribuições, né, como a gente chama os sistemas, né, operacionais no mundo Linux aí, muito próximos da experiência de usuário do mundo Windows. Né? Então, assim, a curva de aprendizado para você ir para o mundo Linux hoje ela é muito menor do que foi no passado. Né? E muitas vezes a empresa ela usa só serviços web service, né? Ela usa só SaaS, né? Ela usa, por exemplo, ela tem já seu RP todo na nuvem, ela só digitar lá no navegador, então ela não tem necessidade, muitas vezes, de ter uma máquina Windows. Né? Um servidor, por exemplo, Windows, e sem contar, cara, que uma vez que você usa um servidor Linux, perdão, e uma vez que você usa um sistema Linux, né, software livre, você tem mais uma camada de segurança, né, Rafa? Porque é muito mais difícil, né, de alguém invadir um computador Linux, né, cara? Você concorda? Assim, ó, se a gente for olhar conceitualmente, na verdade, estatisticamente, o mundo de invasões por Linux é muito menor, porque, estatisticamente, o número de pessoas e empresas que usam Linux é muito menor. Por que os hackers eles focam tanto no Windows? Porque 92%, 90% das empresas ainda utilizam o Windows nos seus equipamentos. Então, necessariamente eles vão para o Windows. Assim como o pessoal fala, mas o iPhone ele é muito mais seguro. Sim, porque ele foi construído de uma forma mais segura e a Apple ela consegue ainda, né,
proteger, avaliando os aplicativos que entram na loja, eles fazem um mapeamento maior, a própria arquitetura que foi desenvolvida é muito mais segura também, mas isso não quer dizer que a empresa, você, pelo simples fato de você ter um iPhone, você vai estar 100% protegido, né? Esse universo de 100% de Sim, proteção não existe, e eu vou te não deixar existe. isso bem claro aqui. Mas Sim. o software livre, no caso o Linux, ele tem sim uma arquitetura mais, vamos dizer assim, mais segura, mas isso também não Uhum. quer dizer que é um software que vai te proteger. O que você tem que ter em mente é, se eu coloco um software livre na minha empresa, porque eu não tenho condições de fazer o investimento agora no Windows ou num software licenciado, tenha em mente que você está comprando o risco de que caso aconteça qualquer tipo de vulnerabilidade, você comprou esse risco, tá? Exato. Você está disposto a correr esse risco? Estou. Então, tranquilo. Vai lá e coloca o software livre, acho que não tem problema. Isso não quer dizer também que você não vai implementar um antivírus nesse software livre. Você tem que implementar também, tá? Mas é aquilo que eu falo. As vacinas dos antivírus também, elas estão muito mais atualizadas em cima também do Windows, porque o Windows tem mais vulnerabilidades, logo as vacinas elas estão em cima normalmente do pacote Windows, tá? Então a minha Exato. recomendação é, cara, tô zerado de grana nesse momento de pandemia, não consigo colocar software licenciado, pago da Windows, tranquilo. Vá para o software livre, é uma possibilidade, mas você está comprando o risco. Qual o risco? De alguma forma, poder existir um phishing, poder existir uma vulnerabilidade que vá impactar. O universo da segurança, e é isso que eu queria deixar bastante claro para você que é gestor, o universo da segurança é sempre uma busca de mitigação de risco, análise do risco, análise das vulnerabilidades e qual o Exato. risco que eu prefiro comprar, né? Existe um risco do meu ERP dele ter problema. Existe. Então, o que eu preciso fazer? Ele é o maior risco da minha empresa, ele é o risco 9. De 0 a 10, ele é risco 9. Cara, então você vai proteger o maior risco da sua empresa. Se o software livre ele pode ser um risco 9 na sua empresa, a minha recomendação é que você não use ele. É que você vá para um software pago e que você invista. Por quê? Você está pagando, está investindo para esse problema não existir, né, dessa vulnerabilidade. Então, sempre avalie, antes de simplesmente olhar para a ferramenta, o risco do seu negócio. Onde que estão os riscos? Né? Eles estão no teu dispositivo, na máquina dos seus funcionários, então você precisa de uma máquina com software sempre licenciado, pago, com antivírus certinho. Então, isso uma recomendação que a gente sempre dá. Não vá pelo mais barato, vá pelo que mitiga o risco, vá pelo que você vai estar mais confortável em resolver os principais riscos e os outros você aceita, né? Você fala assim, esse risco aqui, ele é um risco, mas que ele não vai causar um problema. Por exemplo, a minha impressora, na minha infraestrutura, ela está numa rede segmentada e ela não está com o software atualizado. Pode ser um risco? Pode. Mas como ela está numa micro rede, né, uma micro segmentação de rede, ela não vai impactar as outras pessoas. Ela não vai impactar a rede no modo geral. Então isso é um risco menor do que o cara que conseguir roubar as informações do seu ERP. Né? Sim, Então você perfeito. precisa avaliar sempre mentalidade. Onde que está o meu maior risco e onde posso resolver? O software livre, ele vai causar ele é um risco grande para mim? Sim. Então vá para o software pago. Ele não é um risco grande? Então o software livre é uma possibilidade que você pode implementar na sua empresa. Perfeito, cara. Você sabe não, antes de mais nada, deixa eu só partir para as perguntas aqui. O Michel, acho que mandou. E aí, cara, Mac necessita ter antivírus? O que você acha, Rafa? Sim, É uma sim. questão, né, cara? Sem dúvida. Aliás, eu tenho no meu, né? Eu acho que é sim importante. É aquele negócio, né? O pessoal fala, Mac é mais seguro. Sim, ele tem menos computadores Mac no mundo, logo os hackers não estão tão atentos ao Mac, porque eles querem ir, sendo bem sincero,
para vulnerabilidade mais fácil, onde eles conseguem pegar a Sim, informação. claro, Então, assim, claro. eles não estão preocupados se o cara usa Mac ou se ele usa Kaspersky no Mac. Não, ele está preocupado o quê? Aquele IP, ele tem uma série de vulnerabilidades, eu vou redirecionar minha força àquele IP para conseguir pegar aquelas informações. Existem ataques que são direcionados a grandes companhias, sim, porque a gente está falando no jogo a guerra das informações, mas ao mesmo tempo existe aqueles hackers que a gente chamava os ladrões fundo de quintal, né? Que são os hackers fundo de quintal que estão começando a sua jornada e eles querem pegar as vulnerabilidades abertas, né? Aquelas Sim, vulnerabilidades que você nem os sabe mais que existe, fáceis, né? né? As mais Exato. fáceis. Então, a nossa recomendação é sempre tente proteger ao máximo que puder, né? Se você puder ter um firewall de borda, né, para proteger a sua infraestrutura, se você Exato. puder ter um antivírus, se você puder ter uma política de segurança, né, dizendo o que pode ser baixado, o que não, o que se pode colocar pendrive ou não na sua máquina, na sua empresa, isso são camadas tanto a nível de segurança ferramental, como a nível também de conscientização para os seus colaboradores. Eu acho que quanto mais, melhor. No mundo da cibersegurança, é aquele negócio. Desconfie sempre. Nunca ache que um software é simplesmente porque a empresa ou a comunidade vende como a solução mais segura, você tem que confiar. Então, desconfie sempre. Acho que esse é o caminho aí para você ficar mais tranquilo. Perfeito, cara, sensacional. Só para a gente concluir em relação aqui ao software livre ainda, cara, até eu vi o Rafa aqui mandou exatamente, o problema maior está na questão, né, de um software licenciado. O Rafa, sem dúvida, cara, é justamente isso. E outra coisa, galera, hoje tá tão barato, até agora tô vendo aqui também que o Jefferson mandou. Hoje os softwares estão tão baratos, né, galera? Hoje uma licença do Windows se divide lá em 10 vezes e tal, cara, não compensa correr o risco. Né? E por quê? Porque esse risco vai te custar a empresa, né, Rafa? Esse risco vai te custar a tua credibilidade, o que você demorou anos para construir, né, por conta de R$ 100 no ano, né, ou na vida, né, pessoal? Então, assim, é muito barato para você ficar correndo esse risco, né? Mais uma vez, como o Rafa falou, se você tudo vai do risco que você quer correr, né? Você quer é super interessante você trabalhar hoje com software livre, né? Você pode, né? Mais uma vez, como o Rafa está falando aí, né, Rafa? Montar essas camadas de segurança, talvez colocar às vezes uma licença de servidor muito cara, né? Mas hoje, né? Ou melhor, desde sempre a gente teve opções de software livre fantásticas, né? Você coloca um antivírus lá, mais uma distro parruda no seu servidor, né? Que você já vai economizar, vai proteger, né? Então, assim, a gente tem muitas possibilidades. Ou compra licença, cara. Compra licença e resolve o seu problema, porque você vai ter patches de segurança, né? Um dos casos, né, Rafa, mais aí notórios que a gente teve do WannaCry, ele foi, se não me engano, foram uns patches de segurança, né, cara, do Windows XP ou 7, não me lembro exatamente agora. Do XP. Né, cara? Do XP, que a galera fazia até hoje, cara, a galera tem usado o XP, não fizeram aí as atualizações e tem muita coisa correndo, né, cara? Tem muito risco ainda rolando para essas pessoas, né, para a galera que ainda tem esses sistemas legados sem atualização, né? Exato. É uma preocupação que, assim, o pessoal sempre fala, qual que é o melhor caminho para eu economizar? Que até é o tema da live. A gente vai te dar dicas de economizar custos, mas eu prefiro falar o seguinte, como que você pode economizar um gasto lá na frente de ter que pagar ou um hacker ou ter que pagar uma multa da LGPD, né? Sim, cara, a gente Então, vai falar. é mais importante você resolver o problema agora do que ter que remediar lá na frente, né? A gente está vendo casos, a própria Natura publicou essa semana o seu relatório para os investidores. E sabe o que aconteceu? Depois que ela teve aquele vazamento, a empresa teve um prejuízo de 250 milhões no seu caixa, porque eles tiveram que remediar o problema, entendeu? E aí Sim, falaram que alguns especialistas de cibersegurança falaram que ela poderia resolver esse problema para que ele não acontecesse pagando 2 milhões por ano. E ela teve um sim. prejuízo de 10 vezes, na verdade 100 vezes.
né? Então, às Exato. vezes, a gente fala assim, mas é muito caro investir. Cara, você pode investir hoje numa empresa de serviços de segurança especializada, o que você paga para um funcionário. O custo, Exatamente. às vezes, que você tem de um funcionário estagiário, CLT, que vai dar ali cerca de 1.600 a 1.700 reais. Vou colocar no júnior, vai. 1.700, 1.800 reais, quase 2.000 reais. Você gasta, às vezes, menos, você investe menos numa empresa de especializada de segurança para ter antivírus, firewall, backup, para ter tudo, e ainda o suporte dessa empresa, do que você ter uma pessoa. E aí, eu sempre faço os empresários colocarem na ponta do lápis. Uma pessoa interna na empresa, ela tem dor de barriga, ela tem problema, o Covid pode pegar ela, ela vai ficar 14 dias parada em casa, Exato. ela tem férias, ela tem problemas, enfim. E aí, isso tem que ser colocado na ponta do lápis. Agora, quando você contrata uma empresa de serviços, você está contratando o quê? O atendimento em qualquer ocasião. Né? Óbvio que vai depender do nível de suporte que você contrata, mas se você pegar lá, vamos pegar o plano mais caro. Você vai, às vezes, você paga no mais caro, mais barato do que um funcionário interno. Então, assim, hoje, na verdade, o barato sai caro. Por quê? Às vezes a gente quer sempre ir para a infraestrutura mais barata, só que lá na frente vai ter o vazamento, vai ter a empresa que teve o roubo de informações. Daí o cara fala, pô, mas me indicaram o mais barato. Sim, me indicaram o mais barato porque era o que você queria pagar. Você então Exato. comprou o risco, você preferiu comprar o risco de ter esse problema futuramente. Então, qual risco você quer comprar? Né? Que essa é uma informação, essa na verdade é uma decisão que o empresário tem que tomar. Qual risco eu aceito comprar? Eu aceito que daqui 2 anos ou 3 anos eu esteja mais vulnerável e possivelmente eu seja invadido? Não. Então, logo, eu vou investir numa empresa agora que vai ser o meu a minha empresa, o meu diretor de segurança virtual, que vai cuidar de toda a minha infraestrutura de segurança e tecnologia. Né, para eu não me preocupar com isso. Eu quero cuidar do meu core business, eu quero cuidar do meu negócio e ter uma empresa que vai resolver esse problema por mim. Eu acho que esse é o caminho que as empresas têm tomado, né, as pequenas empresas, porque é aquele negócio. Quando você coloca uma pessoa dentro da tua empresa de segurança, de TI, aliás, né, até uma coisa para comentar. O que uma empresa de serviços terceirizado de segurança e TI faz, normalmente você precisaria de 3 funcionários, 2 a 3 funcionários, né, para fazer esse Exatamente. tipo de serviço, além das Exato. ferramentas de segurança, né? Exato. Exato. Então, Inviável. você precisaria de uma pessoa, de várias pessoas para cuidar, além de ter que contratar as ferramentas e dar o recurso necessário para esses técnicos atuarem. Exato. Melhor ainda é você colocar uma empresa que já tem tudo isso funcional, tem as parcerias com a gente, por exemplo, como fabricante, e que vai poder prestar esse serviço na ponta de uma forma muito mais barata, muito mais acessível para você, Exato. empresário, não se preocupar zero com segurança e tecnologia, porque eles vão estar sempre atentos a isso. Então, é o caminho. Né? A terceirização de segurança é uma coisa que as empresas têm que caminhar, é o caminho mais barato, na minha opinião, para as empresas investirem. Sim, ô Rafa, e você sabe que para a gente concluir, cara, esse assunto é que eu sempre falo, né? A gente chega para os clientes e fala, cara, dor de cabeça você vai terceirizar para mim, entendeu? Então fica tranquilo que eu vou estar monitorando você e tal, né? Assim para você realmente focar no seu core business, né, cara? E graças a Deus a gente tá, né, tem muito sucesso e graças a vocês, né, cara, e aos outros parceiros também, que a gente tem tido muito sucesso em relação a isso, cara, a protegê-los, né, das ameaças que estão rolando aí. Como, por exemplo, você falou, cara, que uma das questões mais importantes hoje de sequestro de dados, né, de ransomware e tal, rolando. Mas, Rafa, vamos fazer o seguinte, cara, vamos partir, como nós temos 20 minutinhos só, e eu sei que o papo tá bom, aí a galera toda vendo aí. Pessoal, e daqui a pouco eu volto nas perguntas, tá? Vamos só, como a gente ainda tem mais 2 itens, 2 dicas aqui, daqui a pouco a gente consegue responder todo mundo aí. Bom, vamos lá. A dica número 4 é nuvem, galera. Nuvem. Vamos passar bem rapidinho, Rafa. Por quê, cara? Eu sei que tem muita, né? Se a gente for falar só de nuvem, a gente vai aqui 4 dias, né, cara?
Nesse contexto ainda de fazer, cara, eu tenho visto, cara, muitas empresas têm medo de levar sistema, levar empresa para a nuvem por conta de segurança e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho rapidinho sobre isso, cara. E eu vou só falar aqui também super rápido, porque hoje, cara, também é possível da gente economizar muito, né? A gente está vendo uma tendência da infra toda, né? Do que a gente tem físico dentro das nossas empresas, dentro dos escritórios, e nem todo para a nuvem. A gente fez, por exemplo, agora a gente desenhou aqui uma solução para um cliente que ele ia gastar 30 mil em servidores, né? Não só servidor, no break, né? Ar-condicionado, a gente colocou até isso na nossa conta, ele ia gastar 30 mil e agora ele vai gastar 3 mil, né? Isso no ano, na nuvem. Né? A gente vai jogar essa estrutura para ele na nuvem. Então, cara, você vê, o cara vai gastar 10% do investimento dele. Né? Então, ele vai conseguir economizar uma boa grana. Né? E eu vejo hoje, cara, com a pandemia também, que muita gente teve dor de cabeça em relação ao RP. Né? O que é o RP? É o sistema, né? Você tem um sistema na sua empresa e tal, e que muitas empresas, né, as empresas de RP, não estavam prontas, né, cara, para a nuvem, para colocar o sistema na nuvem. Então, muita gente está tendo dificuldade até agora. Né? Tem muita gente que não conseguiu ficar remoto por conta do RP e tal. Enfim, aí a gente começou a conversar com as empresas, mas tem a questão de segurança e tal, não sei o quê, não. O que você acha, meu amigo, dessa questão hoje, cara? Você acha que a gente está pronto para a nuvem? Você acha que as empresas algo que não tem volta? Como que você avalia isso? Bom, nuvem não é mais o futuro, é o presente. Então, as empresas elas têm que, as empresas que ainda não estão em nuvem, principalmente com seus servidores de dados, arquivos, elas estão para trás. E aí, certamente, Exato. o seu concorrente, e aí você tem que pensar nisso, né? Às vezes a gente pensa assim, mas os meus dados, mas os meus, eu prefiro do jeito que está. Mas você tem que pensar sempre nas decisões de tecnologia como um diferencial competitivo. Não é ferramenta, não é qual nuvem eu vou colocar. É um diferencial competitivo porque se eu tiver meus dados mais acessíveis, mais disponíveis, mais ágeis para eu acessar, mais rápido eu vou poder prestar atendimento para o meu cliente, mais rápido eu vou poder atendê-lo e resolver dores que ele tem, que independente do lugar que eu esteja, ele nem sabe que eu estou no local. Pensa só, a Start quando fez a migração do local, né? Hoje a gente já está aqui normal na nossa infraestrutura, mas quando a gente saiu, tirou os nossos funcionários e foi para casa, não mudou nada, porque tudo está em nuvem. Sim. E a gente continuou prestando atendimento. Nossos parceiros não perceberam, ninguém percebeu, a gente continuou prestando o mesmo atendimento, com a mesma agilidade, até talvez com mais agilidade, dependendo da situação. Então, assim, você tem que pensar sempre nas decisões de tecnologia como diferencial competitivo, como que eu posso avançar no meu negócio para que eu puna os meus concorrentes para que eles realmente vejam que eu estou avançando, né? A tecnologia não é uma mera ferramenta, não é simplesmente não é somente o veículo, mas é a forma como o seu negócio se mostra ao mercado. Então, nuvem é essencial. O cara que ainda usa planilha de Excel, que usa na verdade, planilha de Excel pode estar na nuvem também. Então, assim, você pode usar planilha, não tem problema, mas pode estar na nuvem. Só isso, né, cara? Problema O problema é o cara que usa a planilha e ainda coloca, o cara coloca no servidor, né? No servidor local dele. Aí ele saiu da empresa ou ele deixa na máquina dele. Aí o funcionário que trabalha junto com ele precisa acessar, não tem aquela informação, aí ele tem que atualizar o arquivo, ficar mandando por e-mail, o cara atualiza lá, manda para cá, aí ele atualiza aqui, manda de volta. Cara, você pode ter tudo isso, a pessoa acessando ao mesmo tempo, né, fazendo as validações ali, usando a planilha ao mesmo tempo. Eu acho que a nuvem, ela traz para nós agilidade e disponibilidade, ao mesmo tempo que a gente tem que também se preocupar com a segurança, privacidade. A nuvem, simplesmente nuvem, ela não. O cara que desenvolve a nuvem, a Amazon, a Azure, etc., ele não está preocupado em falar o seguinte: use a nuvem com segurança. Ele está desenvolvendo a nuvem. Né? Então você precisa ter um prestador também de serviço, como é o Rock IT,
que vai falar o seguinte, ó, eu vou colocar essa infraestrutura e ainda vou, né, a sua infraestrutura em nuvem, e ainda vou proteger ela contra vazamentos, né? Então, hoje, não tem como mais fugir. As empresas, elas continuarão com infraestruturas locais, elas continuarão com infraestruturas ainda mais remotas, no sentido de infraestrutura que eu digo, de pessoas trabalhando local e remoto, mas ao mesmo tempo as informações elas precisam estar mais disponíveis, e o caminho mais fácil, e fácil no sentido de disponível, é a nuvem. Então você precisa pensar nisso, porque você não pode só pensar a nuvem como ferramenta, mas como um diferencial competitivo para você melhorar o seu atendimento ao cliente, melhorar a sua experiência, a experiência da sua empresa junto aos seus clientes. Eu acho que a nuvem tem um papel muito importante na transformação digital das empresas. Sem dúvida, cara, sem dúvida. Eu também acredito piamente nisso, cara, como que ela já tem transformado, né? Vamos fazer o seguinte, meu querido. Dica número 5, a nossa dica final. A gente vai, em 3 minutos, cara, tá? Pra gente deixar 10 minutos pra galera, pra galera falar, conversar um pouquinho com a gente aqui e a gente responder as perguntas. Vamos falar agora, cara, sobre um tema fantástico e absolutamente espinhoso, que é a LGPD, cara. LGPD. Em 3 minutos, Rafa. Mas, antes disso, cara, já vou pegar aqui um pouco dos seus 3 minutos. Talvez hoje, né, a gente tenha a definição da LGPD, eu estava vendo agora cedo, pode ser que a gente, né, tenha aí a definição final sobre a nossa gloriosa Lei Geral de Proteção de Dados, né, cara, que vai impactar aí tremendamente todas as empresas brasileiras, né, e eu acho, né, tenho certeza, cara, que a lei vem para o bem, porque para proteger os nossos dados, todos nós brasileiros, né, cara, como já tem, por exemplo, na Europa e tal, para acabar com essa palhaçada que muitas empresas fazem com o nosso bem, né, cara, mais precioso, que são nossos dados, né, com os nossos bens aí que estão por aí, sempre desprotegidos e sendo usados aí de forma muito ruim, né, na maioria das vezes, cara. Então, Rafa, eu queria que você falasse um pouquinho, cara, como que você vê o impacto da LGPD, cara, e especialmente na questão da segurança também, né, cara, de como que as empresas terão que se adequar à questão de uma política de segurança, né, dentro delas e tudo mais. Boa. Bom, para quem não sabe, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é uma lei que visa regular e regulamentar a privacidade de dados de todas as pessoas físicas, tá? Isso quer dizer que todas as empresas que possuem dados, né, sensíveis e dados que sejam identificáveis, essas empresas elas precisam tratar esses dados e protegê-los, porque caso esses dados sejam vazados, essas empresas poderão ser penalizadas e multadas em 2% do faturamento bruto ou em até 50 milhões de reais, tá? Essa lei... 50 milhões, você acha que quebra alguma empresa ou não? Tomar uma multa de 50 milhões de reais? Só um pouco. só um pouquinho. Essa já é a principal dica, cara. É a principal dica. A gente já está dando uma dica aqui para você deixar de gastar 50 milhões de reais. Não é? Exato. É uma preocupação que é claro que o valor da multa ela vai depender muito da proteção que você leva para a sua empresa, porque sempre vai ter agravantes. Então, se você é uma empresa que protege os dados e coloca todos os recursos disponíveis para proteção, logo você vai pagar uma multa menor. Você não vai deixar de pagar a multa pelo vazamento, mas você vai pagar essa multa. Mas qual que é o grande ponto aqui? A LGPD também, para sua empresa, tem que ser vista como diferencial competitivo ainda. Por quê? O cidadão comum, aliás, a Start gravou os próximos 2 podcasts. A gente tem um podcast voltado para você aí que é empresário, diretor de negócios, um podcast chamado Brasil Inseguro. É um podcast que é aberto. A gente fabuloso, cara. Sou fã do Brasil Inseguro, tô sempre ouvindo, curtindo e tal, cara. É sensacional, viu, galera? Mesmo para quem não é da área, vale muito a pena. Aliás, a Start sempre tem aí um canal para quem não é da área, para o empresário, para o cidadão comum, né?
Rafa. Então é bem de boa, de verdade, viu, galera? Depois a gente vai mandar o link aqui para vocês. Exato, depois a gente pede para o Fernando compartilhar aí os próximos 2 Isso. episódios. Aliás, a gente também tem uma série de 3 vídeos no nosso canal do YouTube sobre isso. A gente fez uma entrevista com um DPO. E a gente vai lançar os próximos 2 episódios falando exatamente da lei, se ela realmente vai pegar. Mas qual que é o grande ponto aí que você precisa entender? A lei, você precisa se adequar. Como que você se adequa? Você tem que buscar os especialistas que vão fazer um mapeamento da sua empresa e vão te adequar à lei. São vários pontos que precisam de adequação à lei, são cerca de 10 a 15 pontos, só que você não pode simplesmente buscar um advogado ou uma empresa de tecnologia, você precisa de um DPO, que é o cara que vai ser direcionado pela sua própria empresa, tanto interno ou também externo, você vai escolher isso, que ele vai fazer a intermediação entre os advogados, entre a empresa prestadora de serviços de tecnologia e também a ANPD, que é a Agência Nacional de Privacidade de Dados, que também em breve vai ser implementada, que é a Anvisa da privacidade, tá? Exato. Então, você precisa se atentar com a LGPD porque não tem para onde correr. Eu tenho pouco tempo aqui para explicar sobre ela, mas veja a LGPD como um diferencial competitivo também, Exato. porque aqueles que disserem, olha, eu vendo esse controle, certo? Tem esse controle aqui. Se você for num site, comprar esse controle, e 2 sites, tem um fabricante o fabricante desse controle está vendendo esse controle a R$150, e tem um outro que não é fabricante, mas também está vendendo a R$150, o mesmo preço. Na verdade, ele está vendendo a R$130, vamos dizer assim. Só que o cara que é uma revenda, vamos dizer, que ele está vendendo a mais barato, ele fala o seguinte: eu não protejo o seu dado. E o fabricante que vende a 150, ele fala assim: eu protejo o seu dado, eu tenho DPO, eu passo por uma série de adequações, eu estou em cheque lá, estou em ok com a LGPD. Em qual que você vai confiar de comprar? Óbvio que você vai confiar de comprar, e isso é uma coisa natural, vai ser cultural mais para frente, você vai confiar de comprar, você vai preferir pagar um pouquinho mais caro pela privacidade em si. Então isso se torna um diferencial competitivo. Pense nisso, é o caminho que as empresas estão tomando. Então, não consigo prolongar mais, mas assista os episódios do Brasil Inseguro, procure aqui no próprio Instagram da Start, aqui em cima, você pode procurar pelos nossos episódios, ou também seguir o Instagram do Brasil Inseguro, tudo junto, Brasilim Inseguro, Brasil Inseguro, e lá tem os episódios, o link para você ouvir. É um material super simples que visa democratizar o acesso à segurança cibernética para todas as pessoas do Brasil, e de uma forma simples, de uma forma engraçada, de uma forma leve, para você aprender sobre cibersegurança. Sim, e funciona muito bem, cara, de verdade, não é porque a gente está aqui, né, Rafa, conversando, cara, mas realmente funciona. É muito bacana, cara, para a galera que está chegando agora nesse mundo da LGPD. Cara, o Instagram é @BrasilInseguro, né? Tudo junto? Brasilim Inseguro. Na verdade, a gente vai... eu prefiro que vocês sigam a Start Oficial, porque esse Instagram possivelmente vai passar a ser publicado pela Start, tá? Start então, Oficial, você consegue ver aí no deixa eu escrever aqui, deixa eu até escrever aqui para a galera. Isso, pode escrever, eu também mandei... aqui. Isso, eu também mandei no Face, que depois vai para o YouTube, tá? Aí, beleza, Start Oficial, perfeito. Galera, finalizando, a gente tem 5 minutinhos ainda, tá? Eu vou falar para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, pode postar. Eu vi que o Jefferson tinha mandado ali, né, Jefferson? Cara, galera, a gente não tem palavras para agradecer a presença de todos vocês, tá, meu querido? Muito bacana, de verdade. Eu vi que o Michel também mandou bastante coisa sobre antivírus. Depois eu dou uma olhadinha, tá, Michel? Comentem aí o que vocês acharam da live, pô. Comenta aí. Por favor, cara, comentem aí. Né, o Jefferson mandou lá, tem hackers que trabalham hoje em cima de Linux ou Mac, pois ainda se tem essa ideia que essas plataformas não precisam de antivírus. Realmente, cara, Jefferson, todos, né, precisamos de antivírus, de segurança ali, né, em tudo, na verdade, que a gente faz. Rafa, antes de mais nada, cara, que veio para a gente ir finalizando, e aí a gente deixa em aberto também, vou colocar lá no Face e no YouTube,
Se a galera quiser entrar em contato com vocês, cara, para conversar aí, para ter acesso ao blog, cara, que vocês dão várias dicas, para ter todo o acesso aí. A Start, pessoal, eles fazem muito material bacana. Eu não sei se esses caras dormem, mas é inacreditável. A gente vai dormir, no outro dia tem milhões de material novamente, né, cara? Já agradecendo, inclusive, Rafa, tudo que vocês fazem, cara, para a comunidade, para a sociedade brasileira, inclusive, cara, em relação à segurança. Nós somos muito felizes, cara, de não só parceiros, como amigos de vocês, viu? Obrigado. A gente agradece e esse é o nosso trabalho. A gente coloca como nossa principal missão proteger o maior número de pequenas e médias empresas no Brasil. Nossa, mas por que só pequenas e médias empresas? Porque esse é o nosso mercado, né? A gente deixa bem claro, esse é o nosso mercado. A gente sabe que as empresas mais necessitadas e mais desprotegidas são as pequenas. Então, a gente quer o maior número de pequenas e médias empresas protegidas no Brasil. Como que a gente faz isso? A gente faz parcerias com os prestadores de serviços e a gente conscientiza eles por um Brasil seguro. Essa é a nossa hashtag de 2020, aliás, né? Por um Brasil seguro, hashtag Brasil Seguro. Tanto que surgiu o podcast Brasil Inseguro, com a ideia de um Brasil inseguro que precisa de segurança, né? Então, a gente tem caminhado cada vez mais para apoiar essas empresas, vocês, prestadores de serviços, e quanto mais empresas protegidas, a gente fica feliz, a informação chegando na ponta, e eu acho que quanto mais os empresários, as empresas estiverem conscientizadas, melhor para a cultura brasileira de investimento, melhor para a cultura brasileira de segurança. Então, esse é o nosso trabalho. Às vezes a gente não sente na ponta, né, o material que a gente desenvolve, a gente não vê as pessoas talvez compartilhando ou curtindo, mas a gente vê que é uma semente que está sendo plantada, que aos poucos isso vai tomando forma e lá na frente a gente vê que o resultado foi muito bom. Então, a gente continua com bastante consistência fazendo esse trabalho e a gente fica feliz que a gente tenha ajudado vocês. Não, perfeito, meu querido, sensacional. Deixa eu só passar uma última informação para vocês, pessoal. A gente tem um e-book, né? Tá lá no site da Rock IT Labs, tá lá e tá aqui também no Insta, tá, pessoal? Se vocês clicarem aí que vocês vão ver. E é onde a gente passou por essas... na verdade, a gente colocou muito mais dicas, né? Aqui foi super rápido, mas a gente tem outras dicas ali de como vocês podem realmente aí não só economizar, mas como criar uma cultura de segurança dentro da sua empresa para que nada se perca, né, no meio do caminho, para que você não tenha uma dor de cabeça enorme e coloque a vida da sua empresa aí na berlinda, né? A gente consegue hoje fazer com que a galera tenha aí uma nova consciência relacionada à segurança, né? Bom, exato. Temos aqui 1 minuto e 15, cara. Mais uma vez, queria te agradecer demais, Rafa, pela presença, cara. Bom, o site da Start, acho que a gente já colocou, né? Acho que o Ju tá vendo aí. O Ju só me dá um toque, cara, mas acredito que sim. Rafa, tem um e-mail? Põe o site da Start, não. Põe o da Rock IT aí, que se a Rock IT tiver fechando, a Start tá junto. Top, meu querido. Ó, eu já tinha colocado, cara. Então a galera pode entrar aí. Quer ver? Ó, vou só dar uma passadinha, cara. A gente tem 40 segundinhos aqui, ó. Só fazer um agradecimento. Pessoal, não vou conseguir, infelizmente, falar de todo mundo aqui. Eu vi até que minha esposa entrou em algum momento aqui. Amor, obrigado, te amo mais uma vez. Antes que você fique muito brava de eu não ter falado de você, tá? Mas aqui o Isaac, tem a galera do Jefferson, o Michel, o Célio, né, galera? Temos aqui Super Indico Supermercados, Dani, Rafa de novo aqui, o Gustavo entrou, V Pereira, galera, Sup Fábio, FN Miranda aqui, ó. Enfim, pessoal. O Fernando, a única coisa que eu peço é se inscrevam no Brasil Inseguro, se tornem assinantes lá, galera, é de graça. Se inscrever lá. Acabou, galera. Valeu! Uhul! Pessoal, a gente ainda está aqui no Face, ainda estamos aqui no YouTube. Daqui a pouco eu compartilho aqui, Rafa. Vamos finalizar por aqui então, cara. Mas de qualquer forma, ó, galera, quem estiver aqui ainda no Face, compartilhem, se inscrevam no Brasil Inseguro, o podcast aí que está quebrando tudo, né, Rafa?
Opa, tamo junto aí. A gente sempre lança mensalmente os episódios, né? A gente fez uma Sim, mudança, mas sim. agora a gente, por conta que a gente gravou 2 episódios seguidos de 2 partes, Isso. né, sobre LGPD, a gente vai lançar 2 seguidos na próxima semana. Então, a gente vai chegar no episódio 8 aí. Legal. Então, tem bastante conteúdo interessante para você ouvir lá. Top, cara, sensacional, perfeito. Bom, então, meu querido, mais uma vez, super obrigado, cara, aí de você ter disponibilizado seu tempo e tudo mais. Tamo junto, cara, sempre muito felizes aí. E outra coisa, cara, daqui possivelmente uns 15 dias a gente vai estar falando aqui sobre LGPD. Aí eu quero ver se a Bacana. gente, até conversei com o Edson, né, para a gente ver se a gente consegue trazer ele aqui, que é nosso mestre em LGPD, para que a gente comece a falar, vamos ver aí o que vai rolar hoje, né, sobre as definições da lei, né? Mas de qualquer forma, daqui 15 dias a gente vai postar, viu, pessoal, em todos os lugares aí, Face, Insta, YouTube, LinkedIn, sobre o nosso novo web, né? E se Deus quiser, a gente vai ter muito mais material bacana aí para compartilhar com vocês. Show. Beleza? Show, estamos à disposição sempre aí. A gente está aqui para apoiar, então sempre que precisar, eu já falei, né? É só marcar o dia, o horário que a gente aparece. Tamo junto. Top, meu querido. Tamo junto, cara. Simbora salvar 2020, então, Rafa. Vamos junto, vamos junto. Vamos lá, tamo Valeu. junto. Um abraço, meu querido. Valeu. Obrigado, galera. Falou!